Voltamos com o Hashtag Educa, que deu uma parada, você pôde perceber, porque a gente teve um probleminha técnico, mas estamos de volta. Estamos de volta, minha voz hoje está alterada, mas isso não é problema para a conversa de hoje, é uma gripe passageira e a gente vai continuar conversando sobre cineclube nas escolas. Você está afim de montar um cineclube no seu colégio, na sua escola? Então, preste atenção na conversa de hoje com o professor José Leandro Cardoso. Ele vai falar tudo sobre cineclube, porque, além de um apaixonado por cinema, ele é articulador do projeto Cineclube nas Escolas, aqui da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro. Tudo bem? De novo, voltando? Tudo bem. Depois da falha. Isso. O que é um cineclube? Vamos começar entendendo. O que é um cineclube? Bom, um cineclube é um espaço de oportunidade para que o aluno possa ter a experiência do visionamento do filme, né? Que é você ver, discutir, analisar o filme, e você ter também a possibilidade de se apropriar dessa linguagem do cinema dentro da escola de uma maneira um pouco mais aprofundada do que geralmente a gente fazia. Afinal, o cinema já está na escola há muito tempo, os professores já usam cinema há muito tempo, mas a gente não usa o cinema como linguagem. Alguns até acham que o cinema não é só uma diversãozinha, né? Um entretenimento. Né? E a ideia do cineclube é exatamente pensar o cinema como um objeto de estudo, né? Como algo que pode ser um elemento de aprendizado também. Ou seja, é mais do que um suporte, um material de apoio para um professor que queira ilustrar. Professor de história, no seu caso. Sim. Quero, sei lá, falar sobre um momento do Getúlio. Uhum. Então, eu vou lá e passo uma produção. É mais do que isso, né, professor? É mais do que isso. Porque é importante perceber que, para se produzir aquele filme sobre o Getúlio, foram feitas escolhas. Não dá para eu falar tudo sobre o Getúlio, né? Então foi feita uma escolha de ator, foi feita uma iluminação, tem uma questão toda do trabalho, de pesquisa que foi feito antes ou não, né? Também pode ser um filme, como a gente teve da retomada, muitos filmes históricos, anedóticos, né? Que eram uma brincadeira, né? Uma sátira sobre aquele período, que são divertidos, mas que a gente precisa perceber. A Carlota Joaquina tinha aquela pinta enorme na bochecha. Então será que ela tinha? Os alunos ficam perguntando isso. Não, existe um filme, esse filme foi feito muito depois. Então, assim, a gente precisa analisar todo esse material iconográfico que a gente tem, e audiovisual, de uma maneira que o aluno entenda que aquilo foi produzido, ele tem uma linguagem, ele tem um objetivo, né? E como que a gente faz isso? Como é que a gente leva essa linguagem para dentro da escola? A gente precisa fazer o aluno primeiro ter a oportunidade de ver coisas que ele não vai ver em nenhum outro lugar. Então tem filmes que ele só vai ver dentro da escola. Olha, professor, isso é super importante. Tem filmes que ele não vai ver nos grandes circuitos, né? Às vezes são filmes que até foram para o circuito, mas passaram muito pouco tempo. Então, quando a gente vai na escola e se propõe a passar um filme, a gente quer passar um filme que o aluno possa ter essa oportunidade de ver, né? Muitas vezes a gente vai esbarrar na questão da linguagem, né? Tem filmes que têm cenas de 5 segundos, a cada 5 segundos alguma coisa acontece. E aí realmente é um filme que te deixa, né? Mas tem filmes que vai passar 1 minuto de uma paisagem. Então, para trabalhar com o adolescente um filme desse, ele precisa entender o porquê dessa paisagem de 1 minuto, né? Para que ele possa saber apreciar aquilo de uma outra maneira. Então, eu acho que quando a gente trabalha o cinema na escola, tem 2 coisas que são importantes. Primeiro, o professor precisa saber do que ele quer com o filme, né? Esse é o primeiro passo. O que eu quero com esse filme? Esse filme é para eu mostrar um período e ser ilustrativo? Ótimo, eu posso fazer isso. Vários professores fazem isso. Mas esse filme pode me servir como um elemento de diálogo com os meus alunos, que eles possam pensar, eu posso produzir alguma coisa? Eu posso pensar a partir do que foi produzido? Como é que foi produzido, né? Então, são questões que vão além do filme, né? O filme ele é visto em todos os ângulos. Eu acho muito mais rico. Sim, e o cineclube ele tem 3 eixos, não é isso? É um projeto
que acontece dentro da escola, Sim. vai para além daquela disciplina, além daquele momento da sala de aula, ele se torna um projeto, acho que da escola como um todo, e ele se sustenta em 3 eixos, não é isso, professor? Isso. Esses eixos são o visionamento, né? Então eu preciso oportunizar aos alunos eles assistirem filmes que eles não teriam oportunidade de assistir em outro lugar. Então, em sua maioria, a gente tem um acervo, né? E esse acervo foi montado a partir da ideia de que os filmes nacionais são pouco privilegiados dentro da rede, do circuito de uma maneira geral. Então, são produções nacionais, né? Em sua maioria. Então, esse acervo ele está à disposição, né, da rede. E esses alunos vão ter a oportunidade de ver. Esse é o primeiro passo, é dar essa oportunidade. Depois, ter um espaço adequado para que essa experiência seja boa, né? Seja uma experiência prazerosa. Então, eu não posso também pegar um filme e levar, porque senão eu vou estar fazendo a mesma coisa que eu faço com o livro didático. Eu pego o livro, levo, e aquele livro, às vezes ele vira até um castigo. Não, o filme tem que ser prazeroso, né? Então eu vou assistir a um filme, vou ter o prazer de ter uma experiência cinematográfica com um lugar escuro, com um som legal, né? Então fazer esses testes e tudo. E, por outro lado, também fazer com que o aluno possa experimentar o fazer. Não, que é muito bom, né? E eles, de uma maneira geral, fazem um pouco isso, né? Com o celular e tal. Já produzem. Então, isso é um elemento, o celular é um elemento, aliás, hoje que a gente pode usar, sim, demais, né? Isso, quando a gente começou o projeto, Cineclube em 2008, eu não estava ainda na prefeitura, mas eu sei, eu já li aqui nos materiais, as escolas recebiam um projetor, recebiam um telão, recebiam uma câmera, né? Essas câmeras, eu lembro que eu tive a oportunidade de pegar uma câmera dessa. Era uma câmera muito antiga, uma câmera mais antiga que tinha uma dificuldade até com os recursos que a gente tem hoje. E aí depois eu falei assim, os alunos têm celular, eles podem usar o celular para isso, né, para produzir. Então, assim, o que eles vão produzir com o celular? Aí fica a critério deles, mas eu sou o mediador. Então, é importante que eu faça com que o aluno perceba que o filme de terror que ele gosta, ele pode ser feito, que adolescente adora filme de terror. Adora. Adora filme de terror. Isso não é um fenômeno só nosso aqui, não. São vários lugares. Eu vi um filme de alunos lá do Pará, de uma aldeia indígena, eles gostam de filme de terror. Tinham os alunos a experiência de um professor que faz um projeto na França, com escolas. Os alunos querem o quê? Filme de terror. Então, assim, parece que é uma anonimidade o filme de terror. Mas como que a gente pode trabalhar com essa linguagem do filme de terror, colocando ela em outros, né? Quer dizer, abrindo o leque de possibilidades. Eu acho que o nosso papel é esse, é abrir esse leque de possibilidades para o adolescente, estimulá-lo a trabalhar com isso. Isso é super importante, gente. Já temos o comentário aqui, o Bruno Weller diz: muito boa oportunidade que estão levando para as escolas. O Cineclube mostra, além do cinema de entretenimento, mostra algo que vai somar na construção dos alunos. Excelente iniciativa. Que tipo, pegando aqui um pouco o gancho da pergunta do Bruno, que tipo de acervo faz parte do Cineclube aqui da rede municipal? Então, nosso acervo, ele é basicamente, como eu falei, filmes nacionais, são muitos filmes de curta-metragem, né? O que dá uma oportunidade de trabalho muito maior, assim, porque você pode ver e rever o filme. Um filme de 15 minutos, por exemplo, numa aula, eu posso assistir ao filme, comentar o filme, depois rever o filme e ver o que eu perdi, né? Existem filmes de longa-metragem também. Existe um em particular que eu gosto muito, que é O Contador de Histórias, que é um filme que gera debates muito bons dentro da escola, porque ele fala sobre uma criança, né, que poderia ter sido e não foi, e é mal visto, né? Então, tanto para alunos quanto professores, o filme é muito legal, né? Então, acho que essas duas coisas dentro do acervo, elas dão essa possibilidade da gente trabalhar muitas questões e muitas formas de trabalhar o filme, a animação. Então, tem um acervo bem variado. E tem também, além do acervo do Cineclube, existem as plataformas hoje que estão cada vez mais levando essa possibilidade do cinema. Então, eu não tenho filme dentro da escola, mas eu tenho a plataforma Portal de Curtas, né? Eu tenho curtas na escola, eu tenho algumas produtoras que já estão disponibilizando filmes, como a Taturana, como o Videocamp.
Então, eu posso me inscrever, o professor pode se inscrever, baixar o filme e dar o retorno depois, que é importante também. Então, assim, a gente tem esse cuidado com a questão do direito autoral, né? Uma preocupação importante para quem está trabalhando, mas existe uma série de filmes que já está disponível. Então, dá para a gente usar dentro da escola. Agora, na prática, como é que funciona? Vamos lá, um dia, uma semana de cineclube. Eu vou trabalhar com as crianças, o que eu vou fazer? Para quem está assistindo e que não conhece o projeto, mas tem vontade de montar, na prática, como é que ele acontece? Então, na prática é muito variado. Isso depende muito da escola, né? Como a gente sempre coloca, não tem receita, mas tem os ingredientes básicos. Os ingredientes básicos é você ter um espaço onde isso possa acontecer. Garantir esse espaço dentro da escola é fundamental, né? Pode ser auditório, sala Pode de ser leitura, auditório, biblioteca. sala de leitura, um cantinho escuro, que você bota uma lona, que você... enfim, né? Só para citar um exemplo. Eu cheguei na escola agora, que eu estou, a Benjamin Constant, e não tinha espaço dentro da escola. Tinha uma sala lá que não está sendo usada porque o laboratório de informática se tornou obsoleto. Né? Hoje em dia você consegue ter plataformas de dispositivos, né, para entrar na internet, como celular, como tablet, como netbook, enfim. Então aqueles computadores grandes não tinham. E aí a sala ficou ociosa. A diretora, tem uma sala que está lá toda empoeirada, você quer? Quero. Fui lá, desempoeirei, fiz a limpeza, chamei o pessoal da limpeza, vamos lá, vamos fazer. Então tem essa coisa do tempero que é a vontade de fazer. Isso tem que ter. Né? Se você não tem a vontade de fazer, ela não vai acontecer, porque a gente esbarra em muitos problemas. Né? Primeiro, que é a visão que se tem do cinema na escola, que ainda é muito restrita. Como a gente usa o cinema há muito tempo como ilustração e como entretenimento, ter o cinema como um elemento que vai produzir conhecimento com os alunos, que vai levá-los a ter uma experiência nova com conhecimento, não é uma tarefa fácil, né? Então, a gente tem que trabalhar em cima disso com os colegas. Isso é fundamental. Os colegas precisam entender também, né? Então, acho que essas duas coisas são importantes. Ter o espaço e ter esse processo de convencimento que é mais paulatino, assim, que é você mostrar para os alunos que é importante ver aqueles filmes que eles muitas vezes não querem ver. Esse filme é chato e tal, né? E o professor também perceber as possibilidades que o cinema tem. Depois de fóruns, os alunos passam para a prática? Como é que é? Então, primeiro a gente tem, assim, assistir aos filmes, ter esse contato, ter essa experiência. Achou legal, não achou legal, o que tem ali que te interessou, como é que é, e etc. E depois você pode partir para a montagem de um grupo, né? Geralmente a gente monta um grupo de monitores do Cineclube, né? Que são os alunos mais interessados. Como é que eu fiz esse ano? Né? Só para resumir. Eu espalhei cartazes. O Cineclube está abrindo inscrições. Pronto, começou. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá. O Cineclube é isso, aquilo, aquilo outro. Isso são os corredores da escola. Né? Cada um vem puxando, os alunos querem saber. Essa ideia de que o aluno não quer nada é uma ideia muito equivocada. Né? Ele não quer nada, depende do quê? Né? Tem coisas que ele quer e muito, né? A gente só precisa descobrir também o que é. Então ele vai lá Aí eu fiz uma fichinha de inscrição, né? Você coloca lá o que você quer e as perguntinhas. Você gosta de cinema? O que você gosta de ver no cinema? Você gosta de filme nacional? O que é filme nacional? Né? Então eles vieram com essa demanda. Então muitos alunos se inscreveram. E eu montei uma equipe de 15 monitores e esses 15 monitores são aqueles que realmente estão no fim. Aí eu fiz entrevista com eles, e vamos lá, como é que faz? Você gosta? Você quer fazer? Quero fazer. Chega lá pelas tantas, eles às vezes não querem mais, que adolescente também muda, né? Eu não gostei, não quero mais isso, quero fazer outra coisa. E aí você vai, convence esses alunos, convence não, você mostra para ele, é possível fazer, você quer fazer? Quero. Então a gente tem no acervo nosso da sala de leitura alguns materiais, né? Esse material, por exemplo, né, que chama Por Trás da Cena, né? É um material que tem disponível dentro da escola e que mostra que como fazer um roteiro, como fazer efeitos especiais, né? Como faz o roteiro, como faz a filmagem, quais são os planos básicos, etc. Esse material é produzido pela Multirio. Você que está aqui no Rio de Janeiro, você encontra na sala de leitura das escolas municipais aqui do Rio de Janeiro. E além disso, tem os programas que foram produzidos e tem na plataforma da Multirio também, sim, disponível.
Esse daqui já conta um pouco sobre a história do Cineclube. Também é um material importante, né, que é o Entre Mídias, são 3 edições. E esse daqui, que é o Laranjinha, ele fala sobre experiências e conquistas. Então, ele é um material importante para a gente pensar e saber o que é o Cineclube, a história do nosso Cineclube aqui. Essa produção, ela pode vir a partir de uma ideia que um aluno teve. Por exemplo, a gente tem agora uma produção que a gente está fazendo de um livro chamado A Luneta Mágica, Joaquim Manuel de Macedo. Os alunos fizeram a leitura, e aí como é que a gente vai produzir isso hoje? Eles vão começar a pensar, o celular foi de cara, se a gente vai falar sobre uma lente, por que não a lente do celular? Então a gente produziu um filme adaptado de uma obra literária, que eu acho que é uma experiência muito legal de fazer com os alunos, que é você aproximar ele da leitura e da produção, e aí a gente começou a pensar os personagens, eles viajaram muito em cima disso, né? Então foi uma experiência muito legal. A gente tem comentários aqui. Carolina Antonucci, quais os benefícios para os alunos e professores? O professor José Leandro pôde observar durante sua experiência na realização do projeto Cineclube nas escolas durante todo esse tempo. O que você percebe? Eu estou no Cineclube desde 2011, né? Eu entrei no projeto Ginásio Carioca, que tinha como um dos elementos principais era ter o Cineclube e ter uma eletiva. Então comecei a trabalhar com cinema. Para fazer isso, a nossa gerência de mídia e educação, ela promoveu uma série de cursos para os professores terem a oportunidade de pensar e produzir também. Então, isso é importante também. O professor precisa buscar esses elementos, né? Eu fui buscando cursos, todos os cursos que apareciam eu fazia. Então, na minha experiência em sala de aula, usando essa dinâmica e o filme, assim, trabalhar com o cinema dentro da escola abre um leque enorme de possibilidades, né, de linguagem. Só para citar um exemplo bem concreto, eu tinha uma dificuldade muito grande, apesar de ser professor de história, eu fui professor multidisciplinar, né, que a gente chama de polivalente. Então, eu dava aula de língua portuguesa. Uma das dificuldades era trabalhar com crônica. Como que eu vou trabalhar com crônica? Crônica sempre é um problema, os professores de língua portuguesa sabem disso. Existe um curta chamado A Ilha, 12 minutos, que é um menino que atravessa a rua e fica sem celular, e ele é obrigado a ficar ali durante um tempo. Esse filme, quando eu olhei, eu falei, isso é a crônica. Eu posso trabalhar isso com os meus alunos. Quando eu fiz isso, o mundo se abriu, né? Então, assim, é possível trabalhar essa linguagem, é como se fosse um texto, nós estamos lendo um texto. E os alunos entenderam o que era a situação inicial, o que era o conflito gerador, o que é o clímax, o que é o desfecho, com um curta de 12 minutos. Então, assim, essas percepções a gente vai tendo, ninguém ensinou isso na faculdade. Você vai vendo no dia a dia. O aluno gostou de ver o filme, olha que legal. Então, é o filme que eu vou utilizar para fazer esse trabalho. Então, tem muito disso, né? Tem muito dessa experiência no dia a dia, né? Nossa live daqui a pouco está com o tempo super esgotado, mas ainda dá para fazer a pergunta da Júlia. Sim. Finamor, é muito diferente a interação do aluno quando aprende através de filmes ou mídias? Em qual aspecto vemos essa mudança mais nítida? A mudança mais nítida é o brilho no olho. Eu acho que assim, um aluno, ele percebe, quando ele consegue perceber que, caramba, era isso? Era isso que estava lá escrito e eu não percebi lá, mas eu percebi aqui, vendo, olhando, vendo. Então, eu acho que isso é o mais importante para mim, assim, e para os alunos também. É você perceber que quando você olha de uma outra maneira, é possível ampliar o seu leque de conhecimentos e as informações que você vai ter e que você vai buscar a partir dali. Olha, a gente também tem perguntas do Alex Neto e do Moisés Hilberberg. Eu quero agradecer a participação de vocês e falar que o professor vai responder sim aos comentários ali da gente na nossa página do Facebook. Encerrando, professor, quero montar um cineclube na minha escola, faço o quê? Procura a direção, que acho que é fundamental a direção dar apoio, né? Procura parcerias dentro da escola, quais os professores que podem topar isso com você. Se não toparem, procura os alunos, que os alunos certamente vão querer. Material, procura onde? Um projetor e uma parede branca, um bom equipamento de somzinho, num espaço fechado, escuro, já dá para a gente fazer, né? Porque aí você consegue fazer com que a experiência do filme seja mais intensa, né? E convencer os alunos de que eles vão ter uma experiência coletiva, isso que é muito bom. Muito
Muito obrigada, Zé Leandro, pela participação aqui na Hashtag Educa. Nossa live já está acabando. Obrigada pela companhia de vocês também. E olha só, nos posts, nos nossos comentários, vocês vão poder encontrar bibliografia, links com sites, não é isso, professor? Que a gente disponibilizou, né? Onde uma reportagem que saiu fresquinha agora. Olha só. Na revista Pai, muitos professores recebem em casa. Né? Sobre Cineclube. É um projeto super legal e você pode fazer na sua escola e a gente pode fazer com custo em conta, não é? Não é uma coisa cara. Não, não é. Força de vontade, né, e desejo de fazer. Obrigada pela companhia e até a próxima Hashtag Educa.